Imagine acordar um dia em um mundo em caos mares, transformados em sangue e calor intenso, queimando a terra. Escuridão cobrindo cidades inteiras. Parece uma cena de filme. Mas e se eu te dissesse que isso é mais do que ficção? A Bíblia fala de 7 pragas, eventos tão catastróficos que abalarão os próprios alicerces do nosso planeta. E aqui está a verdade surpreendente: apenas alguns escaparão dessas pragas. Não estão muito distantes no futuro. Distante, elas estão mais perto do que você pensa. Muitos serão afetados. E as decisões que tomamos hoje determinam se estamos protegidos ou sofremos toda a força desses julgamentos. Mas antes de mergulharmos nos detalhes, vamos pensar sobre isso. Por que um Deus amoroso permitiria tamanha devastação? Existe uma saída. Você está aqui porque sentiu que as coisas no mundo não estão bem e quer respostas neste vídeo. Eu vou te mostrar exatamente o que são essas pragas, por que elas estão vindo e, o mais importante, como você pode estar entre os poucos que escaparão. Fique comigo enquanto desvendamos o mistério por trás desses julgamentos divinos, entendendo que esta pode ser a decisão mais importante que você já tomou. Deixe-me tomar. Você volta para uma das histórias mais dramáticas nas Escrituras. A história das 10 pragas do Egito é um relato que todos nós conhecemos. Deus, através de Moisés, envia 10 pragas devastadoras aos egípcios, uma nação orgulhosa e desafiadora, governada por um rei que endureceu seu coração contra os comandos claros de Deus. Essas pragas, registradas em Êxodo 7:12, não foram atos arbitrários de crueldade. Cada uma foi meticulosamente escolhida por Deus para mostrar seu poder, para mostrar que os deuses do Egito não eram páreo para o Deus de Israel e, finalmente, para libertar seu povo da escravidão. Agora avance rapidamente para o livro do Apocalipse, onde vemos algo assustadoramente semelhante. Outra série de pragas. Revelação 1 nos apresenta as 7 últimas pragas, e assim como no Egito, estes são os julgamentos finais de Deus sobre um mundo rebelde. Os paralelos são inconfundíveis. As 10 pragas no Egito foram a maneira de Deus libertar seu povo da escravidão. As 7 últimas pragas no Apocalipse são o ato final de Deus para libertar seus fiéis da escravidão do pecado e de um mundo corrompido. Mas vamos parar por um momento. É fácil ler sobre essas pragas e pensar que Deus está apenas bravo e vingativo. Esse não é o quadro completo. Lembre-se que as pragas no Egito vieram somente após repetidos avisos. O faraó teve chance após chance de se arrepender para deixar os israelitas irem. Mas o que ele fez uma e outra vez, ele endureceu seu coração da mesma forma. As 7 últimas pragas não são apenas destruição aleatória. Elas são o culminar da paciência de Deus, seguindo seu curso, suas respostas divinas a um mundo que persistentemente o rejeitou, como lemos em 2 Pedro 3:9. O Senhor não é lento em relação à sua promessa, mas é longânimo para conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos venham a arrepender. O coração de Deus é sempre para a salvação, não destruição, mas chega um ponto quando a justiça deve ser feita. Agora vamos falar sobre o propósito por trás. Dessas 7 últimas pragas no Egito, as pragas revelaram tanto a capacidade de Deus de salvar, quanto seu poder de julgar. As 7 últimas pragas servem a um propósito semelhante. Elas mostram a justiça imutável de Deus. Elas demonstram que Deus leva a sério o pecado, que a rebelião contra ele não pode continuar sem controle para sempre. Mas, ao mesmo tempo, eles destacar seu amor protetor por aqueles que permaneceram fiéis. Os julgamentos de Deus, por mais severos que pareçam, estão sempre entrelaçados com sua misericórdia, mesmo nos momentos mais sombrios do julgamento. Deus ainda está trabalhando para purificar o mundo, para livrá-lo do pecado e abrir caminho para os novos céus e a nova terra. Pense nisso.
Se Deus não fizesse nada, se Ele permitisse que o pecado continuasse sem controle, isso seria amor não. Seria indiferença, justiça e misericórdia. São dois lados da mesma moeda. Um Deus amoroso deve confrontar o mal, não porque Ele tenha prazer nele, mas porque Ele deseja um mundo livre de suas garras. Assim como no Egito, Deus agiu para libertar seu povo da escravidão em Apocalipse, Ele age para libertar seus fiéis das correntes do pecado e da corrupção. Agora vamos traçar esse paralelo um pouco mais profundo. As 7 últimas pragas refletem várias das pragas egípcias. Apocalipse 16 fala de feridas à água se transformando em sangue e escuridão. Tudo isso ecoa os julgamentos sobre o Egito. É como se Deus estivesse dizendo: eu lidei com o mal uma vez antes e lidarei com ele novamente. Seus métodos permanecem consistentes, porque seu caráter é imutável, como lemos em Hebreus 138. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, a justiça de Deus. Sua retidão e seu compromisso em proteger seu povo nunca vacilam. Essa consistência é a chave. As pragas no Egito não foram apenas para o faraó. Elas foram uma mensagem para todos que testemunhariam o poder de Deus. O mesmo vale para as 7 últimas pragas. Elas não são apenas julgamentos, elas são testemunhos, declarações da justiça de Deus para toda a criação. Elas mostram que não importa o quão poderoso o mal possa parecer, ele nunca terá a última palavra. Revelação. Em 165:7, ecoa esta verdade dizendo: tu és justo, ó Senhor, porque julgaste assim. Pois eles derramaram o sangue dos santos e profetas, e tu lhes deste sangue para beber, pois eles são amigos dignos. A mensagem aqui é clara: a justiça de Deus prevalecerá. Assim como ele derrubou o poderoso faraó, ele derrubará as forças do mal que assolam este mundo. Essas 7 últimas pragas não são apenas catástrofes aleatórias. Elas são os passos finais no plano final de Deus para livrar o mundo do pecado de uma vez por todas. Elas nos lembram que Deus ainda está no trono, que sua justiça tem certeza e que seu amor por seu povo fiel perdura mesmo nos momentos mais sombrios. Mas à medida que nos aprofundamos nas especificidades dessas 7 pragas nos próximos capítulos, vamos lembrar que Deus não é apenas um juiz justo, mas também um pai amoroso. Ele está trabalhando para acabar com o sofrimento e restaurar sua criação à sua beleza original. As pragas podem ser assustadoras, mas fazem parte da grande esperança que temos em Cristo. A esperança de que um dia cada lágrima será enxugada e o pecado não existirá mais. Vamos manter essa esperança em primeiro plano enquanto viajamos mais profundamente nesses mistérios proféticos. O dilema de um Deus amoroso e as pragas. Aqui está a pergunta que perturbou tantas pessoas. Como um Deus amoroso, descrito como misericordioso, compassivo e cheio de graça, pode desencadear pragas tão devastadoras que causam morte e destruição para alguns? Isso parece uma contradição, mas talvez a verdadeira questão não seja se Deus pode enviar essas pragas. A questão é como entendemos seu amor. Vamos começar com algo simples, mas profundo. Deus é amor. É o que a Bíblia nos diz em 1 João 4:8. Mas a mesma Bíblia também revela que Deus é justo. Sua justiça é inseparável de seu amor. Essas duas qualidades divinas não se opõem. Elas trabalham juntas perfeitamente. Você vê, amor sem justiça seria fraqueza. Justiça sem amor seria tirania. Mas em Deus, elas estão perfeitamente equilibradas. Aqui está um exemplo. Imagine um bom pai, um pai amoroso, nutre, provê e protege seu filho. Mas o que acontece? Quando essa criança desobedece continuamente e faz escolhas perigosas, o amor significa permitir que ela continue em um caminho destrutivo? Claro que não.
Um pai amoroso intervirá na disciplina e estabelecerá limites, não porque goste de punir a criança, mas porque quer, para protegê-los do mal de forma semelhante. As pragas de Deus não são explosões aleatórias de raiva, elas são sua resposta à rebelião persistente, uma medida final de justiça após inúmeros avisos terem sido ignorados. 2 Pedro 3:9 nos lembra do coração de Deus. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a consideram tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus não deseja ver ninguém sofrer. Ele espera, ele implora, ele envia mensagem após mensagem, mas ele honra a escolha humana. Se escolhermos repetidamente a rebelião, se rejeitarmos continuamente sua mão estendida, então devemos enfrentar as consequências dessa decisão. As pragas, por mais duras que pareçam, são simplesmente o resultado de um mundo que escolheu virar as costas à misericórdia de Deus. Muitas vezes falamos sobre o livre-arbítrio, não é? É um dos maiores presentes que Deus deu à humanidade. Mas o livre-arbítrio vem com responsabilidade. Deus nunca nos forçará a amá-lo, segui-lo ou escolher o caminho da retidão. Ele estende seu amor livremente. Mas se rejeitarmos esse amor, ele não anulará nossa escolha e o pecado tem consequências. Romanos 6:23 diz claramente que o salário do pecado é a morte. Quando a humanidade escolhe o pecado, ela escolhe a separação de Deus. E com essa separação vêm as consequências. Inevitáveis, isso nos leva ao cerne do dilema. Como um Deus amoroso pode permitir que as pessoas sofram, ou pior, enfrentem os terríveis julgamentos das últimas pragas? A resposta está no fato de que essas pragas não são o primeiro ato de Deus, mas o último, e conforme exploramos isso mais a fundo, vamos nos apegar àquela imagem de um pai amoroso, alguém que disciplina por cuidado, que julga porque ele é justo e que chama cada pessoa a se afastar do caminho da destruição e entrar em seus braços amorosos, porque, em última análise, seu objetivo sempre foi a vida eterna, vida abundante para todos que a receberem. A questão é se iremos o fechamento da provação. Imagine este momento. A humanidade está à beira de uma grande divisão, uma linha tão final, tão decisiva que uma vez cruzada, não há como voltar atrás. Este é o fechamento da provação. A Bíblia fala deste evento solene em Apocalipse 22:11, onde diz: aquele que é injusto, deixe-o ser injusto ainda, e aquele que é imundo, deixe-o ser imundo ainda, e aquele que é justo, deixe-o ser justo ainda, e aquele que é santo, deixe-o ser santo ainda. Estas palavras marcam o fim da intercessão, o fim da misericórdia para um mundo que por milênios estendeu a mão de Deus ou rejeitou. Até agora, houve um mediador, Jesus Cristo, de pé no santuário celestial, implorando pelos pecadores, oferecendo seu sangue em troca de nossas vidas. Mas chega um ponto, meus amigos, quando essa intercessão termina, quando os livros são fechados e o veredicto é final. Pense em um tribunal, onde o juiz ouviu os apelos à defesa, à acusação, e agora o martelo está levantado. O julgamento está pronto para ser proferido. A Bíblia chama isso de fim da liberdade condicional. Por favor, assista ao vídeo. É isso que Jesus está fazendo. No céu agora, para ter uma imagem melhor do trabalho que Jesus está fazendo agora. Porque Deus fecha esta porta não é por crueldade ou impaciência, mas por necessidade. Pois 2 Pedro 3:9 nos lembra que o Senhor não é preguiçoso a respeito de sua promessa, como alguns consideram tardia, mas ele é longânimo para conosco. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus atrasou seu julgamento, dando todas as oportunidades para o arrependimento, mas quando esse momento chegar, todas as decisões terão sido tomadas. As pessoas terão escolhido a vida ou a morte. A linha é traçada. Dois grupos emergem.
aqueles com o selo de Deus e aqueles com a marca da besta. Você vê em Apocalipse 7, 1, 3. Deus envia seus anjos para selar seu povo antes que os ventos da contenda sejam liberados sobre a terra. Este selo não é apenas uma marca de proteção, é um sinal de propriedade. Estes são os que escolheram seguir o Cordeiro onde quer que ele os leve. Aqueles que entregaram suas vidas aos mandamentos de Deus e sua graça. Do outro lado estão aqueles com a marca da besta. Besta descrita em Apocalipse 14, 9 e 10, eles são aqueles que rejeitaram a verdade de Deus e escolheram se alinhar com os sistemas deste mundo, confiando na autoridade humana e na tradição sobre a revelação divina. Esta marca significa uma profunda fidelidade espiritual, uma escolha de seguir um caminho diferente do de Deus. Mas é aqui que fica sério, uma vez que a liberdade condicional fecha, as decisões são bloqueadas. Os justos permanecerão justos e os ímpios permanecerão ímpios. E é aqui que se torna uma questão de vida ou morte. Aqueles com o selo de Deus serão protegidos dos julgamentos que estão prestes a cair. As 7 últimas pragas, a demonstração final de justiça de Deus em um mundo rebelde. No Salmo 91, a promessa é clara: 1000 cairão ao teu lado e 10 à tua direita, mas não chegará perto de ti. Os justos, aqueles com o selo de Deus, serão protegidos. Mas para aqueles marcados para destruição, as consequências são terríveis. Toda a força da ira de Deus será derramada, não para trazer arrependimento para o tempo, pois isso passou, mas para revelar as consequências finais de uma vida vivida longe de Deus. Vamos fazer uma pausa aqui. Este momento em que a porta da misericórdia se fecha é como um navio deixando o porto. Uma vez que zarpa, não há como voltar atrás. Imagine a arca de Noé por 120 anos. Noé implorou ao povo para entrar na arca para escapar do dilúvio que se aproximava. Mas quando a porta foi fechada pela mão de Deus, nenhuma quantidade de batidas, choro ou súplicas poderia abri-la novamente. O tempo da decisão acabou. Da mesma forma, nesta hora final da história da Terra, o tempo da decisão é agora. Hoje é o dia da salvação. Então, onde você ficará quando a provação terminar? Você estará entre os fiéis selados e protegidos por Deus? Ou estará entre aqueles que escolheram se afastar de sua misericórdia? Este não é apenas um evento distante, é uma realidade que se aproxima a cada dia que passa. O chamado de Deus para nós é urgente. Deuteronômio 30:19 declara: Eu chamo o céu e a terra para registrar este dia contra vocês, que eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolham a vida, para que vocês e a sua semente vivam o fechamento. De aprovação não é apenas sobre julgamento. É sobre um Deus que fez tudo o que podia para nos salvar. Um Deus que, em amor, deu todas as chances de se arrepender e viver. Mas a escolha é nossa. E uma vez feita, é final. A primeira praga, dolorosa Soares. E assim começa a primeira praga, um momento no tempo em que o mundo testemunhará o início dos julgamentos finais de Deus. Em Apocalipse 162, nós dissemos: e o primeiro foi e derramou sua taça sobre a terra, e caiu uma praga, fétida e dolorosa, sobre os homens que tinham a marca da besta, e sobre aqueles que adoravam sua imagem, feridas dolorosas e purulentas. Mas essas não são apenas feridas comuns, elas atingem um grupo muito específico de pessoas, aqueles que aceitaram a marca da besta e que escolheram adorar sua imagem. Agora, vamos pensar sobre isso nas antigas pragas do Egito, quando Deus enviou furúnculos sobre os egípcios em Êxodo 9:10. Não foi apenas uma punição aleatória, foi um sinal, um julgamento claro sobre um povo que endureceu seus corações contra a vontade de Deus.
recusando-se a deixe seu povo ir. Esta primeira praga em Apocalipse é um reflexo da mesma justiça divina, só que desta vez não está confinada a uma única nação. Ela cai sobre aqueles em todo o mundo que se alinharam com os sistemas deste mundo, escolhendo ficar com a besta em vez do Criador. Mas por que furúnculos? Por que a aflição física que você vê na Bíblia? O sofrimento físico geralmente reflete uma condição espiritual mais profunda. Vamos lembrar de Jó em Jó 2:7. Satanás o fere com furúnculos da cabeça aos pés. Mas Jó era inocente, sua aflição foi um teste de fé. Mas aqui essas feridas não são um teste, são uma consequência. Elas representam a manifestação completa do julgamento de Deus sobre aqueles que se afastaram de sua lei e seu amor. Imagine por um momento a intensidade dessa dor. É tão insuportável que leva as pessoas à beira do abismo. Mas no meio desse sofrimento, o que é revelado não é apenas dor física. Não, essas feridas são um símbolo, um sinal externo do Espírito. A corrupção espiritual, a supuração da alma que vem da rejeição dos mandamentos de Deus. Os aflitos são aqueles que receberam a marca da besta. Eles fizeram sua escolha, lançando sua sorte com um sistema de adoração falsa, trocando a verdade por uma mentira. O que é essa marca da besta? Ela representa uma profunda lealdade a um poder que se opõe à autoridade de Deus. Esses indivíduos escolheram seguir um caminho de rebelião contra o Criador. E assim como essas soares cobrem o corpo, sua corrupção espiritual pode assumir seus corações e mentes. É um lembrete vívido e doloroso de que as consequências do pecado não são apenas abstratas ou distantes, elas são reais, pessoais e destrutivas. Pense em como a doença funciona. No corpo, uma pequena infecção não tratada se espalha. Ela afeta não apenas uma área, mas eventualmente sobrecarrega todo o sistema. É isso que o pecado faz. Começa com pequenos compromissos, pequenas decisões para se afastar da vontade de Deus, mas logo toma conta de toda a pessoa. E aqui, essas feridas purulentas são o resultado final de uma vida vivida em rebelião não curada, não verificado. Agora, porque essa praga é a primeira das 7, é porque o corpo físico é frequentemente onde sentimos os efeitos do pecado mais diretamente. Quando a dor ataca, ela exige atenção. Mas isso é mais do que um aviso. O tempo de arrependimento passou. Essas feridas não são enviadas para trazer as pessoas de volta a Deus. Elas são o resultado de um julgamento já selado. As decisões foram tomadas. A linha foi traçada. Aqueles com o selo de Deus não são tocados, enquanto aqueles com a marca da besta suportam todo o peso de sua escolha. Há algo preocupante aqui, algo que não podemos ignorar. Essa praga torna visível o invisível. Ela nos mostra em termos inequívocos que as escolhas espirituais têm consequências físicas. O corpo agora coberto por essas feridas está apenas refletindo o que já aconteceu na alma. Romanos 6:23 nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essas feridas são o salário, o resultado inevitável da rejeição do dom da vida que Deus ofereceu tão livremente. E, portanto, vemos a primeira praga se desenrolar não como um ato aleatório de destruição, mas como uma resposta justa a um mundo que escolheu se alinhar a um falso sistema de adorar esses indivíduos. Estão colhendo o que plantaram, sofrendo as consequências de se oporem ao seu Criador. Mas isso é só o começo. As feridas são o primeiro sinal, o primeiro gosto do julgamento que está por vir, a segunda praga. O mar se transforma em sangue. Imagine estar na praia olhando para o vasto mar antes cheio de vida, agora transformado em uma massa de sangue espessa, escura e sem vida. Esta é a segunda praga. Apocalipse 16:3 nos diz: "E o segundo anjo derramou sua taça sobre o mar,
e tornou-se como o sangue de um homem morto, e toda a alma viva morreu no mar. Isso não é apenas uma mudança de cor ou um gesto simbólico. As águas se transformam em sangue real espesso, como o de uma pessoa morta, e tudo dentro do mar, cada peixe, toda criatura morre. As águas vivificantes são transformadas em uma cena de morte. Esta praga imediatamente nos lembra da primeira praga que Deus enviou ao Egito, onde ele transformou o Nilo, sua fonte de vida e sustento, em sangue, em Êxodo 7, 17 a 21. Lemos como o rio, seu orgulho e espinha dorsal econômica, se tornou um lugar de morte, assim como os egípcios viram o rio, dele se transforma em sangue. O mundo inteiro, nestes últimos dias, testemunhará o mar que sustenta tanta vida se tornar um lugar de morte. Mas por que sangue? Por que um golpe tão devastador para o meio ambiente, o mar se transformando em sangue? É um julgamento direto pelo derramamento de sangue inocente. Em Apocalipse 166, encontramos a razão para esta praga, pois eles derramaram o sangue dos santos e profetas, e tu lhes deste sangue para beber, pois eles são dignos do mar, um símbolo de vida e sustento. Agora está refletindo o derramamento de sangue dos mártires e vidas inocentes que foram tiradas ao longo da história. Isso não é apenas devastação ambiental, isso é retribuição divina. O mar que antes cobria e alimentava a vida, agora cobre as consequências daqueles que perseguiram o povo de Deus ao longo da história. O povo de Deus, o povo foi perseguido, sangue foi derramado em nome da adoração falsa, orgulho e rebelião contra Deus de muitas maneiras. A violência da humanidade contra os justos, contra aqueles que se apegaram à verdade de Deus, agora está voltando para assombrá-los. Em essência, aqueles que derramaram sangue devem agora enfrentar as consequências de suas ações. E é como se a própria terra estivesse testemunhando contra eles. Eles devem beber a mesma coisa que derramaram sangue. O mar, em termos bíblicos, geralmente representa vastas multidões de pessoas, nações e humanidade. E aqui, neste julgamento, o mar se transformando em sangue nos mostra que o mundo não é mais um lugar de vida, mas de morte, retribuição e consequência. Da mesma forma que o sangue inocente de Abel clamou do chão em Gênesis 4:10, o sangue dos mártires clama agora. E Deus responde com este julgamento adequado. E aqui está a realidade preocupante, enquanto este sangue se espalha pelas águas. É um lembrete gritante do ciclo de violência que o pecado traz. O pecado sempre resulta em morte, e as consequências se espalham para fora, assim como o sangue fluindo pelo mar. Aqueles que rejeitaram a misericórdia de Deus e perseguiram seu povo, agora devem enfrentar o resultado natural de sua rebelião. Este é um reflexo do estado espiritual daqueles que rejeitaram a graça de Deus. Sua escolha de se alinhar com a besta e derramar sangue inocente os deixou espiritualmente sem vida, cortados da fonte da água viva. Jesus Cristo. Lembre-se de suas palavras em João 4,14. Mas todo aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Aqueles que rejeitam esta oferta de vida, agora enfrentam um mar de sangue simbólico de sua escolha de beber do cálice do pecado e da violência. A segunda praga é uma mensagem poderosa e aterrorizante sobre as consequências do pecado. Ela nos lembra que enquanto a misericórdia de Deus é profunda e ampla, sua justiça tão real, o sangue no mar é o clamor dos mártires. Respondido, um lembrete de que Deus não ignora o sofrimento de seu povo para aqueles que se alinharam com a violência, com as forças da besta. Seu destino está selado, e o mar agora reflete a profundidade de sua corrupção. Esta é a progressão do julgamento. O mundo físico agora testemunhando. As escolhas espirituais. A humanidade fez a terceira praga. Rios e fontes se transformam em sangue.
Os rios e fontes que antes fluíam com vida, agora correm vermelhos de sangue. Esta é a terceira praga, um julgamento severo e aterrorizante, onde a água doce, a fonte da vida, se transforma em sangue. Apocalipse 16:4 diz: E o terceiro anjo derramou sua taça sobre os rios e fontes de águas, e eles se tornaram sangue. Imagine os riachos cristalinos, os rios que antes matavam a sede e sustentavam a vida, agora impossíveis de beber, poluídos pelo sangue, cada rio. Cada fonte que antes era uma tábua de salvação foi transformada em um símbolo vívido da retribuição divina nos antigos dias do Egito. Deus transformou o Nilo em sangue durante a primeira praga, mostrando ao faraó que seu desafio levaria ao colapso de todo o seu império. Os egípcios adoravam o Nilo. Era sua fonte de vida, prosperidade e poder. Mas quando se transformou em sangue, tornou-se um lembrete de que a vida está nas mãos de Deus, não do homem. E aqui nesta terceira praga, os rios e fontes se transformando para o sangue, carrega a mesma mensagem. A humanidade não tem controle sobre a vida quando ela se rebela contra seu Criador. Vamos tirar um momento para considerar o significado do sangue em todas as Escrituras. O sangue representa a vida, desde os sacrifícios do Antigo Testamento até o sangue de Cristo na cruz. O sangue sempre foi um símbolo poderoso. No caso de Jesus, seu sangue foi derramado para trazer vida, para oferecer salvação. Mas aqui, nesta terceira praga, o sangue que enche os rios e fontes é um símbolo de morte, uma consequência de rejeitar a salvação que era tão oferecido livremente. Esta terceira praga é um lembrete de que a justiça de Deus prevalecerá e que aqueles que escolherem se afastar de seus caminhos acabarão enfrentando os resultados de suas decisões. Mas a história não termina aqui. O rio da vida ainda flui, mas apenas para aqueles que o escolherem. A quarta praga, calor escaldante, o sol, uma fonte de calor e energia da vida. Ele nasce todos os dias, dando luz ao mundo, ajudando as plantações a crescer, sustentando a vida. Mas agora, na quarta praga, este filho que dá vida se torna uma ferramenta de tormento. A Revelação 168:9 nos diz: E o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e poder foi dado a ele para queimar os homens com fogo, e os homens foram queimados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas. E eles se arrependeram para não lhe dar glória. Vamos parar e considerar isso por um momento. O sol, que por milhares de anos foi um símbolo de vida e provisão, agora se torna um símbolo de julgamento. O calor se intensifica, a temperatura sobe além do que é suportável e as pessoas são queimadas. É como se a própria natureza tivesse sido virada de cabeça para baixo. O que antes era uma bênção se tornou uma maldição. Este não é apenas um dia quente ou uma onda de calor. É o calor que queima a pele, que causa agonia, esta praga. Este calor escaldante é uma reversão das bênçãos naturais. É um lembrete profundo de que as próprias coisas que tomamos como certas, como o calor do sol, estão, em última análise, sob o controle de Deus. A Bíblia é clara neste ponto em Deuteronômio 28:22. Encontramos que o calor e a seca são listados como parte das maldições que cairiam sobre aqueles que desobedecem a Deus. O Senhor te ferirá com uma tuberculose, e com febre, e com uma inflamação, e com um ardor extremo, e com a espada, e com explosão, e com milo, e eles te perseguirão até que pereças. Deus está enviando uma mensagem aqui. O sol, um símbolo de sua provisão, é agora um instrumento direto de seu julgamento. É um lembrete de que tudo de que dependemos, tudo o que nos sustenta, vem dele sem sua proteção.
Até o sol pode se tornar uma força de destruição. O que é realmente de partir o coração é que no meio de um sofrimento tão intenso as pessoas são incapazes de se voltar para Deus desde que a intercessão de Cristo cessou e o Espírito Santo se retirou da terra. A oportunidade de arrependimento terminou. Eles reconhecem que seu sofrimento é resultado do julgamento divino e entendem que Deus controla as pragas, mas seus corações só mostram maldade. Esta situação ecoa a obstinação do faraó no Egito, onde, apesar das pragas implacáveis, seu coração permaneceu endurecido, conforme declarado em Êxodo 7:3. E eu endurecerei o coração do faraó e multiplicarei meus sinais e minhas maravilhas na terra do Egito. O desafio do faraó, apesar das evidências claras do poder divino, reflete a natureza inflexível da humanidade nestes últimos dias. Imagine alguém que tem comido demais por anos, entregando-se a todos os desejos sem restrições. Eles só sentem uma sensação de queimação no estômago, um lembrete doloroso de seus hábitos pouco saudáveis. Com o tempo, esse desconforto persistente aumenta e a queimação pode eventualmente levar a algo muito mais grave, como o câncer. É um pensamento preocupante. Quão profunda é a rebelião humana? Quão resistentes podemos ser à misericórdia de Deus, mesmo quando o sol está escaldante, mesmo quando a dor é insuportável? Mesmo quando é claro que este é o julgamento divino, muitos ainda se recusarão a dobrar os joelhos, ainda se recusarão a reconhecer o Criador. O calor pode queimar seus corpos, mas seus corações permanecem frios como pedra. Há algo aqui que não podemos ignorar: o calor. Não é apenas físico, é espiritual a queimadura. O tormento é um reflexo do estado interior daqueles que rejeitaram a Deus. É como se sua rebelião estivesse fervendo, e em vez de ser refinada pelo fogo, eles são consumidos por ele. O sol, que deveria dar vida, agora revela a verdadeira natureza de seus corações. Em Malaquias 4:1, encontramos um vislumbre profético deste momento. Pois eis que vem o dia que arderá como um forno, e todos os orgulhosos e todos os que praticam a impiedade seja restolho, e o dia que vem os queimará. Diz o Senhor dos Exércitos que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Este não é apenas um fogo físico, é a queima do julgamento, o calor consumidor da justiça sobre aqueles que rejeitaram a lei de Deus. Seus corações, como os dos faraós, são endurecidos até o âmago de muitas maneiras. Esta quarta praga é um diagnóstico espiritual da rebelião da humanidade. Ela nos mostra que o julgamento, mesmo quando é tão direto e inegável quanto o calor escaldante, não quebrará os corações daqueles que escolheram se opor a Deus. Então, o calor se intensifica e as pessoas amaldiçoam o nome de Deus. Elas sabem a fonte das pragas, mas em vez de clamar por misericórdia, elas o amaldiçoam. Esta é a profundidade aterrorizante da rebelião humana. Uma rebelião que nem mesmo o fogo do julgamento pode apagar, mas ainda não terminamos. O julgamento está em andamento, as pragas estão progredindo e a história não acabou. A quinta praga, trevas sobre o reino da besta. A escuridão cai. Não apenas uma sombra, não apenas o escurecimento do sol, mas uma escuridão espessa e opressiva. Uma que você pode sentir tanto quanto ver. Esta é a quinta praga. Apocalipse 16:10 nos diz: E o quinto anjo derramou sua taça sobre a semente da besta. Em seu reino estava cheio de trevas, e eles gesticularam suas línguas de dor. O próprio trono da besta, o assento de seu poder, agora está coberto de escuridão total. O império, construído sobre a rebelião contra Deus, uma vez cheio de orgulho e desafio, é mergulhado em um abismo de escuridão. É uma cena que imediatamente lembra a nona praga do Egito, em Êxodo 10, 21, 23.
Deus enviou uma praga de escuridão sobre a terra do Egito. Não foi apenas a ausência de luz, foi descrita como uma escuridão tão espessa e podia ser sentida por 3 dias. Ninguém podia ver um ao outro e ninguém podia se mover. Era uma escuridão sobrenatural, um ato direto de Deus que significava seu poder sobre a criação. Mas aqui, em Apocalipse, as apostas são ainda maiores. Esta não é apenas uma escuridão sobre uma única nação, é sobre o próprio reino da besta, sobre o sistema que levou tantos para longe de Deus. Agora vamos conversar sobre o que essa escuridão realmente representa. Não é apenas um evento físico. Embora a Bíblia deixe claro que esta é uma escuridão real e tangível, saiba que essa escuridão também é simbólica. Ela representa algo mais profundo, cegueira espiritual. O reino da besta não é apenas lançado na escuridão literal. É um reflexo do estado espiritual daqueles que o seguiram. Eles viviam na escuridão muito antes desta praga, escolhendo rejeitar a luz da verdade. E agora que a rejeição se manifestou, a Bíblia fala frequentemente sobre luz e escuridão, usando-as para descrever a diferença entre a verdade e o engano, entre o caminho de Deus e o caminho do mundo. Em João 8,12, Jesus diz: "Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida." Mas aqueles que seguem a besta, aqueles que se afastaram de Cristo, estão andando nas trevas, espiritualmente cegos. E agora, esta praga é a manifestação física de sua condição espiritual. O que é ainda mais impressionante é a reação das pessoas sob esta praga. Apocalipse 1911 os descreve: "E blasfemaram contra o Deus do céu por causa de suas dores e feridas, e não se arrependeram de suas ações. Apesar de sofrimento insuportável e sua agonia, eles continuam a amaldiçoar a Deus. Seus corações estão tão endurecidos, tão imunes à verdade, que eles não têm mais a oportunidade de se voltar para Deus em busca de misericórdia com Jesus, tendo deixado o santuário celestial e nenhuma outra intercessão disponível. O arrependimento não é mais uma opção. Aqueles que rejeitaram a graça de Deus demonstram o que um coração humano sem Deus realmente se torna sem a intercessão divina. Seus corações permanecem inflexíveis, mostrando o profundo vazio e escuridão que surgem quando alguém se afasta da graça de Deus. É um poderoso lembrete do que acontece quando rejeitamos continuamente a verdade. Em 2 Tessalonicenses 2:9-2, somos avisados sobre esse tipo de cegueira espiritual. E por isso, porque Deus lhes enviará uma forte ilusão para que creiam em uma mentira, para que todos sejam condenados. Os que não creem na verdade, mas têm prazer na justiça. O povo sob o reino da besta acreditou em uma mentira. Eles seguiram um falso sistema de adoração, um sistema construído sobre engano, e agora estão sofrendo as consequências. Sua cegueira espiritual os levou à escuridão completa. Pense nisso. Esta é uma escuridão que nem mesmo o fogo pode penetrar, nem mesmo o calor escaldante da praga anterior. É como se o reino da besta, que antes desafiava Deus, agora estivesse envolto na mesma coisa que escolheu a separação de Deus. Porque Deus é a fonte de toda a luz, e sem Ele, apenas a escuridão permanece. Esta praga é uma ilustração vívida do que significa ser cortado da presença de Deus. Mas a história não termina aqui. Há mais pragas por vir, mais julgamentos a serem derramados. A 6ª praga, a secagem do Eufrates e a reunião para o Armagedon, o rio Eufrates, que já foi uma poderosa força vivificante que protegia a antiga Babilônia, agora está seco. Mas esta secagem não é apenas sobre o leito de um rio se transformando em pó. É sobre o desmoronamento do poder da Babilônia. Apocalipse 16:12 diz:
E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água dele secou, para que o caminho dos reis do Oriente pudesse ser preparado. O que estamos vendo aqui é simbólico, uma profecia de mudança monumental. Assim como o Eufrates uma vez protegeu a Babilônia dos invasores, agora sua secagem representa a perda de apoio político e espiritual para a Babilônia, o grande poder que se opõe a Deus no mundo. Antigo Babilônia parecia intocável, fortificada pelo Eufrates, mas em uma noite aquela grande cidade caiu. Ciro, rei dos Més, e persas desviaram o rio, marchou com suas tropas através do leito seco do rio e pegou Babilônia de surpresa. A secagem do Eufrates em Jeremias 5:13 foi um símbolo do colapso da Babilônia, e aqui em Apocalipse a história está se repetindo em uma escala cósmica. A Babilônia simbólica representando um falso sistema de adoração, corrupção espiritual e rebelião. Contra Deus perde seu apoio, os poderes seculares. As nações que uma vez deram à Babilônia sua força, viram as costas. O sistema que parecia tão poderoso agora está vulnerável, exposto. Mas isso não é apenas sobre manobras políticas. Não, isso é preparação para algo muito maior. A batalha do Armagedon. Enquanto o Eufrates seca, um caminho é aberto, e Apocalipse 16:12 nos diz que é para os reis do Oriente, que são esses reis, não se trata de governantes terrestres marchando com exércitos. Este é um evento espiritual. Os reis do Oriente simbolizam Cristo e seu exército celestial. Assim como Ciro veio do Oriente para libertar o povo de Deus da Babilônia, Cristo virá para libertar seus fiéis das garras da Babilônia do fim dos tempos. Mas antes desta libertação final, Satanás está ocupado. Apocalipse 1613:14 descreve como espíritos imundos, forças demoníacas, saem pelo mundo para reunir as nações para o conflito final. Esses espíritos são enviados pelo dragão, a besta e o falso profeta, a trindade profana de poderes satânicos que enganaram o mundo. Seu objetivo é reunir todas as forças das trevas, todos os poderes que rejeitaram a Deus, para uma posição final em um lugar chamado Armagedon. Agora, vamos deixar algo claro. O Armagedon não é literal. Campo de batalha no Oriente Médio não é uma guerra entre exércitos humanos. Este é um conflito espiritual, global. É mais do que alianças políticas ou poder militar. É sobre a própria questão que tem estado no centro da luta cósmica desde o início. Obedeceremos a Deus ou seguiremos as tradições humanas? Nos alinharemos com o Cordeiro ou escolheremos o lado do dragão? Esta batalha é o ápice da grande controvérsia entre o bem e o mal. Uma controvérsia que se desenrolou ao longo da história humana e agora chega ao seu clímax final. Apocalipse 11:18 nos diz que este é o tempo em que as nações ficaram iradas, e a tua ira chegou, e o tempo dos mortos que eles devem ser julgados, e que tu deves dar recompensa aos teus servos, os profetas. As nações, enganadas pelas mentiras de Satanás, se reúnem para um último confronto contra o povo de Deus, o ressecamento do Eufrates. Então, não é apenas um evento tático, é o sinal de que o fim está próximo. O poder da Babilônia está desmoronando, as forças do mal estão sendo reunidas, mas Cristo e seu exército estão a caminho. Este é um confronto espiritual, uma batalha final não travada com espadas ou armas, mas com a verdade contra o engano, luz contra as trevas, o cordeiro contra o dragão. E no meio desta luta cósmica, a questão para cada um de nós permanece: ficaremos com Cristo ou seremos varridos nos enganos da Babilônia? A sétima praga, devastação global e o retorno de Cristo, a sétima praga, a final e mais devastadora de todas.
Apocalipse 16, 17 e 18 nos diz: E o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo que está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto como nunca houve desde que os homens estavam na terra. Um terremoto tão poderoso e tão grande. Este não é um terremoto comum. A Bíblia nos diz que é diferente de tudo que o mundo já viu. Cidades desmoronam, montanhas mudam e os próprios alicerces da terra são abalados. Imagine o chão abaixo de você começa a tremer, edifícios desabam, paisagens inteiras são remodeladas. Este terremoto é o sinal de que a história humana, como a conhecemos, está chegando ao fim. Este não é apenas um desastre natural, é um evento sobrenatural, um julgamento final de Deus. Tudo o que a humanidade construiu, cada símbolo do orgulho humano e rebelião, está sendo destruído. Este terremoto massivo é um resultado direto da rebelião acumulada contra Deus. Ao longo das Escrituras, terremotos geralmente acompanham momentos de intervenção divina, quando Deus falou com Moisés no Monte Si. A terra tremeu quando Jesus morreu na cruz. Um terremoto marcou o rasgar do véu do templo, e agora, neste momento final, a terra treme mais uma vez, enquanto Deus traz julgamento sobre o mundo. Mas o terremoto é apenas o começo. Apocalipse 16, 21 nos diz que caiu sobre os homens uma grande granizo. Do céu, cada pedra do peso de um talento. Imagine pedras de granizo, pesando cerca de 100 libras cada, caindo do céu, com força inimaginável. Ele reflete a praga de granizo no Egito, onde Deus enviou granizo misturado com fogo, devastando a terra, assim como Deus julgou o faraó por seu coração endurecido. Ele agora traz este julgamento final sobre um mundo que o rejeitou continuamente. A sétima praga não é apenas sobre destruição física, é sobre o julgamento final de um mundo rebelde. Este é o ápice da batalha entre o bem e o mal. Tudo o que se opõe a Deus está sendo destruído. Os reinos deste mundo construídos sobre o orgulho humano e falsos sistemas de adoração estão sendo desmantelados em Apocalipse 16, 19. Diz que a grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Babilônia, o grande símbolo de rebelião contra Deus, está caindo. Mas há um significado profundo aqui também. Este terremoto e tempestade de granizo representam o abalo final do mundo, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Tudo o que não é fundado na verdade de Deus será abalado até o âmago. Em Hebreus 12, 26 e 27, lemos que a voz de Deus uma vez abalou a terra, mas agora ele promete não abalar somente a terra, mas também os céus. Esse tremor revela o que é sólido e o que não é, o que permanecerá e o que cairá. E ainda assim, no meio dessa devastação, algo incrível está prestes a acontecer. A sétima praga marca o fim, mas também sinaliza o começo de algo novo. É o momento pouco antes do retorno de Cristo. A terra está tremendo, o granizo está caindo, e a voz do céu declara que está feito. Essas palavras ecoam as palavras que Cristo falou. Na cruz está consumado, assim como a morte de Cristo na cruz trouxe a promessa de redenção. Essas palavras finais de o trono do céu anuncia a conclusão do julgamento de Deus e o retorno iminente de Cristo. A sétima praga nos leva à beira da eternidade. A rebelião da humanidade foi julgada e o cenário está pronto para o retorno de Jesus. Este é o capítulo final da história humana, mas também é o começo do reino eterno. A terra pode estar tremendo, mas para aqueles que depositaram sua confiança em Cristo, este não é o fim, é o momento que eles estavam esperando. Este é o julgamento final, mas também é o prelúdio
Para a libertação final, Cristo está prestes a retornar. E quando ele retornar, a terra será renovada. Mas, por enquanto, os ímpios continuam a blasfemar. A terra continua a tremer e o cenário está pronto para o maior evento da história humana, a segunda vinda de Cristo. A esperança para os fiéis no meio do caos, onde o mundo está tremendo e as pragas estão caindo, uma promessa notável. Representa os fiéis de Deus, proteção divina, mesmo quando tudo ao seu redor está desmoronando. Deus garante ao seu povo que eles não estão abandonados. O Salmo 1217 nos diz que o Senhor te preservará. De todos o mal, preservará a tua alma. Imagine que enquanto o mundo enfrenta o julgamento, os fiéis de Deus estão protegidos não da presença de problemas, mas do seu poder de destruí-los. Esta não é uma promessa superficial, nem uma vaga esperança de que as coisas possam melhorar. É uma garantia sólida de que Deus zela pelos seus, enquanto as pragas reinam sobre os ímpios, o doloroso calor escaldante. De Soares, os rios se transformam em sangue. Os fiéis podem descansar na sombra do Todo-Poderoso. Deus não é apenas um observador distante, ele está ativo, presente, guardando seu povo como um pastor, protege seu rebanho. A Bíblia está cheia de exemplos de como Deus liberta seu povo em tempos de angústia. Lembre-se da história de Noé, enquanto as águas do dilúvio cobriam a terra, destruindo tudo em seu caminho. Noé e sua família estavam seguros dentro da arca. A tempestade rugia lá, fora. Mas por dentro eles foram preservados. E esta é a mesma promessa que Deus dá ao seu povo durante o tempo do fim. Embora as pragas caiam, os fiéis estão seguros no cuidado de Deus. O Salmo 34:7 nos dá outra bela imagem. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra, assim como Deus enviou anjos para proteger Daniel na cova dos leões. E assim como ele cercou Eliseu com exércitos celestiais, ele cerca seu povo nos últimos dias da história da terra. Enquanto o mundo sofre sob o peso do julgamento, o povo de Deus não é deixado para se defender. Mas a proteção de Deus não é apenas sobre sobrevivência, é sobre provisão, enquanto os ímpios enfrentam sede extrema, em calor escaldante e condições insuportáveis. Deus promete prover para seu povo. Isaías 33:16 nos assegura que pão será dado a ele, sua água será certa. Pense nisso enquanto o mundo está faminto por nutrição física e espiritual. O povo de Deus terá tudo o que precisa, seu pão, e água serão supridos. É como os israelitas no deserto, vagando por 40 anos. Mas nunca faltando maná do céu ou água da rocha, a provisão de Deus é constante e infalível. Este cuidado divino reflete a natureza do nosso Deus. Um Pai amoroso que não apenas nos protege do mal, mas também provê nossas necessidades enquanto as pragas podem devastar o mundo. O povo de Deus é sustentado, nutrido e cuidado, e não é apenas sustento físico. Deus fornece força espiritual também em um momento em que o mundo está cego pela escuridão. Os fiéis são cheios de luz diante da morte, eles têm a promessa da vida. Agora eu sei o que você está pensando, como é possível permanecer forte quando o mundo ao seu redor está desmoronando. Como você pode ter esperança quando vê tamanha devastação? A resposta é simples, mas profunda confiança nas promessas de Deus. Assim como ele protegeu Noé, Daniel e os israelitas, ele protegerá seu povo nos últimos dias. Salmo 91:4 nos diz que ele te cobrirá com suas penas e sob suas asas. Você confiará essa imagem de estar coberto pelas asas de Deus é poderosa. É o lugar mais seguro do universo, protegido da tempestade. Essa esperança não é uma ilusão, é baseada no caráter de Deus. Ele é fiel e, embora o mundo esteja passando por sua hora mais escura, Deus
O povo não tem nada a temer. Isaías 41:10. Nos tranquiliza, não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei. E aí, eu te ajudarei. E aí, eu te sustentarei com a destra da minha justiça, a presença de Deus. Sua força, sua justiça, tudo é prometido aos seus fiéis durante os tempos mais difíceis. Então, enquanto as pragas assolam e os julgamentos caem, os fiéis são mantidos seguros, vigiados pela mão de Deus. Há uma esperança que ultrapassa o entendimento, uma paz que desafia o caos. O povo de Deus suportará não por sua própria força, mas porque eles são sustentados por aquele que é soberano sobre tudo. E esta, meus amigos, é a esperança que os levará até o fim. Um chamado para escolher a vida. A vida é sobre escolhas, decisões simples do dia a dia que parecem pequenas no momento, mas carregam grande peso. E em Deuteronômio 3:19, o próprio Deus nos apresenta a escolha final. Eu coloquei diante de você vida e morte, bênção e maldição. Portanto, escolha a vida para que você e sua semente possam viver o que poderia ser mais claro do que isso. O apelo direto e sincero de Deus nos chama através do tempo, nos incitando a tomar a decisão que molda não apenas nosso presente, mas nossa eternidade. Não vamos perder a urgência nestas palavras. Deus está dizendo que a escolha está em suas mãos. Não é forçada sobre você e não está escondida em algum mistério enigmático. A vida, como Ele oferece, vem com bênçãos, alegria e, finalmente, salvação por meio de Cristo. Mas a morte carrega consigo uma maldição, separação de Deus, a fonte da vida. A cada momento que vivemos, estamos caminhando em direção a um caminho ou outro. Não há meio termo. O próprio Jesus disse que aquele que não está comigo está contra mim. Mateus 12:30. Neutralidade não é uma opção agora. Eu sei que no mundo de hoje, muitas vezes queremos escolhas que sejam flexíveis. Gostamos de manter nossas opções em aberto para ter um pouco de tudo. Mas quando se trata de vida e morte, bênçãos e maldições, não podemos ficar em cima do muro. A Bíblia não nos apresenta com um buffet, onde podemos escolher um pouco disto e um pouco daquilo, nos dá duas estradas. Jesus falou sobre isso mesmo, em Mateus 713:14, quando ele disse: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à destruição. E muitos são os que entram por ali, porque estreita é a porta, e estreito é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Pense sobre isso. 2 portas, 2 caminhos e 2 resultados. E ele deixa claro que a estrada larga e fácil é popular, mas termina em destruição. Escolher a vida. Por outro lado, pode parecer estreito até difícil. Às vezes, mas leva à vida eterna, paz e alegria que o mundo não pode dar. Então, por que Deus colocaria tal escolha diante de nós? Ele está nos testando. Não, Ele está nos convidando. Ele está colocando as apostas porque Ele nos ama demais para nos deixar vagando sem orientação. Ele sabe que a estrada para a morte parece atraente. Ela está cheia de distrações, prazeres temporários e a ilusão de liberdade, mas é uma miragem. Provérbios 14:12 nos avisa que há um caminho que parece direito para um homem, mas o fim dele são os caminhos da morte. Deus não quer que ninguém pereça. É por isso que seu convite vem com um apelo. Escolha a vida que Ele deseja que vivamos, não apenas para existir, mas para viver abundantemente, como Cristo disse em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta não é apenas uma vida física que Ele está oferecendo, mas uma vida espiritual. Vida eterna, livre do pecado, sofrimento e morte. E aqui está a parte crítica. Deus não nos força, Ele nunca arrasta ninguém, chutando e gritando para o céu. O amor não pode ser forçado e nem a decisão pela vida. Desde o início, tivemos essa liberdade de escolher. Adão e Eva a tinham.
no Jardim do Éden. E atemos agora a cada decisão que tomamos, se seguiremos a Cristo ou os caminhos deste mundo, ecoa aquela mesma escolha antiga, a árvore da vida, ou a conhecimento do bem e do mal. Mas sejamos claros, amigos, o tempo está se esgotando. A Bíblia avisa que a janela para fazer essa escolha não permanecerá aberta para sempre. Em Apocalipse 22:11, lemos uma declaração solene: aquele que é injusto, seja injusto ainda, e aquele que é imundo, seja imundo ainda, e aquele que é justo, seja justo ainda, e aquele que é santo, seja santo ainda. Este versículo aponta para um dia em que nossas escolhas serão seladas. A liberdade condicional será encerrada e a decisão que tomamos permanecerá para sempre. Então, a questão agora é simples. O que você escolherá? Você escolherá a vida em Cristo ou seguirá o caminho largo que leva à destruição? Deus fez seu apelo e agora depende de você? Hoje é o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. Não espere por um momento melhor. Não espere que todas as suas perguntas sejam respondidas ou que a vida seja perfeita. Jesus está chamando você agora mesmo para escolhê-lo. Escolher a vida, se você assistiu até aqui, eu o convido a torná-lo conhecido. Digite nos comentários: eu escolho a vida em Cristo. Declare-o não apenas com suas palavras, mas com seu coração. Você vê, quando escolhemos a vida, estamos escolhendo Jesus, aquele que deu sua vida, para que pudéssemos ter a nossa. Agora, vamos orar juntos. Pai Celestial, agradecemos por seu amoroso convite para escolher a vida. Confessamos que vagamos, fomos distraídos pelas coisas deste mundo, mas hoje nós escolhemos você. Escolhemos a vida, proteja-nos, guie-nos e mantenha nossos olhos fixos em Cristo. Enquanto caminhamos pelo caminho estreito que leva à alegria eterna com você, em nome de Jesus. Amém. E se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se para mais ensinamentos bíblicos, porque esta jornada em que estamos está nos levando para mais. Perto dos dias finais, precisamos uns dos outros, precisamos da palavra de Deus e, acima de tudo, precisamos da graça salvadora de Jesus. Bem rápido, agora você pode se envolver ainda mais e apoiar este canal, tornando-se um membro. Tornar-se um membro desbloqueia recursos incríveis e ajuda você a se conectar ainda mais profundamente. Tenha acesso a cada imagem que eu uso, perfeito para seu papel de parede. Estudossou apresentações. Precisa de um visual para um grupo de estudo, ou um versículo da Bíblia que fale com você, eu vou projetá-lo. E os membros podem sugerir tópicos de vídeo inteiros que eles adorariam ver explorados. Honestamente, isto é sobre mais do que vantagens. É sua chance de moldar diretamente o conteúdo e me ajudar a criar vídeos que mais importam para você. Verifique a descrição para mais detalhes. Muito obrigado por fazer parte desta comunidade. Deus abençoe.